Olá, querida paz do Senhor Jesus, amém? Vamos lá para o momento da palavra de Deus agora. E tem uma palavra dos céus ao teu coração nesse dia de hoje. Aproveita agora, olha, manda aí aviãozinho, começa a convidar aí o número máximo de pessoas para entrar na nossa live e também receber uma palavra maravilhosa, onde serão edificados, onde serão animados, onde serão fortalecidos e terão conhecimento de um Deus tão bom, tão maravilhoso e que quer fazer maravilhas em nossas vidas, amém? Aleluia. Você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha aí também para outras pessoas, amém? Eu quero ler um texto que está escrito aqui no livro do Êxodo, no capítulo 15, Êxodo capítulo 15, um texto maravilhoso, onde terá aqui uma grande lição para nós. O texto fala de um momento difícil que o povo de Deus passaram. É sabido que Deus ouviu o clamor do seu povo quando eles ainda estavam no Egito. O povo clamava, o povo orava, pedia a Deus para tirá-los dali, para libertá-los, pois eles trabalhavam, eles viviam no Egito, mas como escravos do Egito e de Faraó. E Deus decidiu tirar o seu povo do Egito e prometeu levá-los para uma terra que foi promessa dele, terra de Canaã. Uma terra próspera, onde lá eles não seriam escravos de ninguém. Pelo contrário, lá eles iriam plantar, eles iriam colher, a terra era boa, que Deus a chamou até de terra que manava leite e mel. Amém? E mais a Bíblia diz que antes do povo de chegarem até Canaã, o povo teve que passar pelo deserto. Eles andaram anos e anos pelo deserto. E nessa peregrinação, nessa andada pelo deserto, eles passaram por um momento também difícil aqui, muitos momentos, mas eu vou citar apenas um, que está aqui no livro do Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22, que diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os sara. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam-se junto àquelas águas. Amém? Querido, de águas amargas para águas doces. Esse é o tema da mensagem de Deus para você. De águas amargas para águas doces. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre o que aconteceu nesse período com o povo de Israel. O que podemos também tirar lições para nós, para os nossos dias atuais, para o dia que você vai estar ouvindo esta mensagem. O texto fala que o povo andou pelo deserto durante 3 dias sem encontrar água. Eu fico pensando, andar 3 dias no deserto sem encontrar água, aquele povo devia estar já em desespero. Se fosse você, como é que você estaria? Eu estaria já desfalecendo, né? Num calor escaldante, o deserto, esse contraste durante o dia é um sol insuportável e durante a noite também um frio, uma grande mudança de clima, de temperatura. Mas o povo andou pelo deserto e o povo procurando água, o povo querendo água. Provavelmente acabou todos os reservatórios, os cantis, algum reservatório de água que o povo havia levado, e o povo agora estava em desespero. E o texto diz aqui no capítulo 15, no versículo 24: E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: O que beberemos? E eu fico pensando um pouco nessa passagem aqui, como é comum ao povo, e eu posso me incluir, você também deveria se incluir aqui, eu incluo o nosso povo, da nossa atualidade.
como é comum a nós quando passamos por uma dificuldade, quando estamos passando por uma caminhada pelo deserto, e quando começa a faltar coisas que não são apenas supérfluos, mas são essenciais para nós, nós começamos a reclamar. Como é que você está hoje? Eu não sei como é que está a sua vida, talvez eu não lhe conheça, não tenha uma intimidade com você, não sei como você está financeiramente, não sei como está o alimento na sua casa, não sei se você tem honrado com os seus compromissos, não sei como é que vai, desculpa, o seu casamento, eu não sei. Mas como você está se comportando diante de uma situação que talvez você olhe e diga, meu Deus, eu estou passando por um deserto e já estou preocupado porque está faltando coisas essenciais para mim e para minha família. A postura do povo naquela época no deserto foi de murmuração. E o que é murmuração? É começar a reclamar. É começar a reclamar, porque não devia ter água aqui. O povo começou a reclamar, o povo foi até Moisés, que era o líder. Provavelmente o povo deve ter dito a Moisés, olha, tá vendo aí, a gente devia ter ficado lá no Egito. Tudo bem que nós oramos para Deus nos tirar de lá. Tudo bem que tem uma promessa para a gente chegar a uma terra chamada Canaã e que a gente anda e não chega nessa cidade. Tudo bem que Deus vai nos levar para um lugar de prosperidade. Mas agora, aqui, neste momento, nós estamos no deserto e nós já andamos 3 dias procurando água e não tem água. Cadê o Deus que fez a promessa? Cadê o Deus que nos tirou do Egito? Onde ele está? E o povo começou a reclamar, murmurar e levar essas interrogações a Moisés. Vejo pessoas e analisando o ser humano, vejo que, desculpa, em muitos momentos de nossas vidas, a qual passamos por deserto, por algum deserto, e o deserto pode representar uma grande dificuldade financeira, o deserto pode representar um desemprego, o deserto pode representar um problema de saúde que terminou afetando até a vida financeira, a vida emocional, relacionamento de casal, relacionamento de pais e filhos, mudando o seu humor, o seu temperamento, mudando a sua vida. Tá? O deserto pode representar esses momentos nada bom para ninguém. Mas a verdade é que Deus levou o seu povo para o deserto antes de chegar na terra prometida, porque Deus queria trabalhar naquele povo, Deus queria trabalhar o caráter, Deus queria moldar aquele povo para se tornar um povo melhor. Quando Deus ele permite nós passarmos por um deserto, é porque Ele quer trabalhar muito em nossas vidas. E também porque Ele quer mostrar também o poder dele lá no deserto. O deserto, quando Deus levou o seu povo para o deserto, Deus levou com esse propósito. Deus levou com esse objetivo. E aprendendo com o erro daquele povo, nós podemos nos tornar sábios hoje para não cometermos os mesmos erros. Alguém já disse que uma pessoa inteligente é uma pessoa que aprende com seus próprios erros. Concordo. Mas a mesma pessoa que disse que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, disse também que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele começa a observar os erros dos outros e ele diz, olha, isso eu não vou cometer, isso eu não quero para a minha vida. Então nós estamos aprendendo agora com o povo de Deus que viveu há muitos anos antes de nós, quando passaram pelo deserto e quando não encontraram o que era essencial para eles, durante 3 dias eles entraram em desespero e começaram a murmurar. Bom, o que a Bíblia fala sobre murmuração diante de Deus é que Deus ele não gosta de murmuração. Porque para Deus a murmuração é pecado. Começamos a reclamar. Eu não sei se você tem murmurado, se você tem reclamado. Eu vejo às vezes filhos que reclamam de algumas coisas que não têm. Por exemplo, eu não tenho um celular igual o meu colega da escola, igual o meu primo, igual o meu amigo, né? Filhos que às vezes reclamam tendo comida em casa, mas reclamam porque não tem um sanduíche que eles gostariam, não tem uma sobremesa que eles gostariam e começam a reclamar e começam a murmurar tendo alimento em casa. Vejo mulheres que têm esposos bons, amáveis, presentes, que estão apoiando, que estão com elas e às vezes reclamando, porque você não faz isso, porque você não diz aquilo, porque você não compra isso, porque você aquilo.
termina sendo, na verdade, uma murmuração e que se torna também desencadeando outras áreas com ingratidão e trazendo coisas maléficas para o relacionamento. Como é que você está? Como é que você tem encarado a sua vida, as suas necessidades? Às vezes passamos por uma dificuldade e passamos a reclamar, além da dificuldade, reclamamos até daquilo que Deus já nos deu e que já foi e que é até bom para nós. Então, homens e mulheres, homens que reclamam às vezes do carro que ainda está, estou com esse carro já há alguns anos, mas antes não tinha carro. Mulheres que reclamam, por exemplo, que essa casa é muito grande para limpar, antes não tinha uma casa, mas hoje tem uma casa. Então às vezes nós reclamamos de coisas que Deus ele já nos deu e são resposta a orações que foram feitas há muito tempo atrás. Então, querido, essa palavra ela serve para você que talvez está reclamando, murmurando e que talvez não estava nem percebendo. Eu espero que essa palavra caia a sua ficha. Não me coloco aqui, claro, numa condição de que nunca reclame, nunca murmuro. Não, em hipótese alguma. Muitas vezes reclamo, muitas vezes murmuro sim. Mas eu estou aprendendo e quero crescer nisso também. Então o povo cometeu um erro aqui, que foi a murmuração, e chegaram até Moisés e começaram a reclamar, dizendo: o que é que nós vamos beber? Segundo ponto que eu aprendo aqui sobre algo tremendo é no versículo 25, que diz assim: e Moisés clamou ao Senhor. Diferente do povo que foi reclamar ao seu líder, que foi reclamar, que foi questionar os mais diversos questionamentos, Moisés, ele, neste momento, por ser um líder, não somente ou melhor dizendo, não por ser apenas um líder, mas ele foi uma pessoa sábia. Por quê? Ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi entrar na presença de Deus para clamar a Ele, para perguntar a Ele o porquê daquele motivo, talvez, ou para pedir a Ele um socorro para que Deus trouxesse, tanto para ele, como principalmente também para o povo. Então, querido, nós devemos aprender aqui com este homem de Deus. No momento em que você estiver no deserto, no momento em que você olhar para um lado, não olhar para o outro, você olhar para frente, para trás e você não vê água, então, querido, nesse momento é um momento para você clamar. Eu sei que o deserto não é bom para ninguém, porque o que nós vemos no deserto? Não vemos nada senão, às vezes até o que vê é uma miragem. Parece ser bom, mas não é. Parece que vai acontecer, mas não acontece. Tá? Então, querido, o conselho de Deus para mim e para você é: clame ao Senhor. Muitas vezes nós iremos para o deserto não porque nós estamos em pecado ou porque nós merecemos aquilo como punição. Não. Muitas vezes Deus nos leva, conforme falei no início, para trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes Deus também nos leva com outro propósito, que é mostrar lá no deserto o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é magnífico, o quanto Ele é grande, o quanto Ele realiza coisas sobrenaturais que fogem da nossa capacidade de fazermos. Então Deus ele opera milagres também no deserto. E Moisés ele foi clamar a Deus, ele foi orar. Me pergunto, nesse deserto, você tem clamado ao Senhor? Nesses dias de pandemia, nesses dias a qual há uma incerteza para tudo. Não sabemos como ficará a economia daqui para frente. Os empregados não sabem se ficarão empregados ainda. Empresários não sabem se terão condições de darem continuidade com as suas empresas. Mas como é que você está? Você tem orado a Deus? Você tem clamado a um Deus que é todo poderoso? Ou será que você está fazendo como a grande maioria está fazendo? Reclamando. Né? Será que você está fazendo como muitos repórteres, como muitas pessoas da oposição, ou do partido A, B, C, da direita, da esquerda, não sei, que começam a reclamar, reclamam do governo, reclamam disso, reclamam daquilo, concordam, reclamam porque está tendo isolamento, reclamam porque em alguns lugares não está tendo isolamento. Querido, pare de reclamar e vá orar. Pare de reclamar e vá buscar a presença do Senhor. Pare de reclamar e clama a quem de fato pode resolver a solução, que é o Senhor Jesus. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos nos colocar diante de Deus e clamar a um Deus que tem o poder para realizar milagres no deserto.
E Moisés ele fez isso. A Bíblia diz que Moisés então ele clamou ao Senhor no versículo 25 e Deus lhe mostrou um arbusto e ele lançou na água e ela se tornou boa. Veja que coisa maravilhosa. Moisés clamou ao Senhor, Deus lhe mostrou um arbusto, ele lançou na água e a água se tornou boa. Pastor, que arbusto era esse? Como é que pode um arbusto, uma árvore, um pedaço de uma árvore com galhos e folhas lançar numa água que estava salgada, água saloba, e ela se tornar doce? Querido, o foco aqui não é o arbusto. O foco aqui é o Senhor e uma direção que Ele deu. Tá? Uma direção que Ele deu. E Deus ele dá direção a pessoas que buscam a Ele e que irão acreditar que Ele é poderoso para trazer uma direção. Porque muitas vezes a direção de Deus ela vai parecer loucura. Por muitas vezes a direção de Deus, para quem não tem intimidade com Deus, para quem não conhece Ele, não entende que Ele é poderoso, vai parecer coisa de louco. Como por exemplo, no meio de uma turbulência, no meio de tanta dificuldade, Deus ele fala para alguém e diz: olha, não tenha medo, fique tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas, tudo isso vai passar, você vai ficar bem, a tua família vai ficar bem, os teus negócios eu vou trazer restauração, eu cuido do teu futuro, não importa a crise que venha, não importa as incertezas, descansa em mim, confia em mim, me louva, me engrandece e deixa que eu cuide de tudo. Para alguém que talvez não conheça o Senhor, pode parecer algo um tanto quanto incomum permanecer calmo diante de uma situação tão caótica, tá? Mas deixa eu dizer uma verdade, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que buscam a Ele e que sabem que Ele é poderoso e que Ele é um Deus que cuida dos seus, nós simplesmente iremos acatar e iremos verdadeiramente descansar em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele promete, em tudo aquilo que Ele orienta. A direção de Deus para Moisés naquele dia foi: pega um arbusto, joga nessa água que o povo chama como mara, como águas salgadas, e elas irão se tornar doce. Quando Moisés segue a orientação de Deus, porque ele acreditava no Deus que estava com ele, Moisés acreditava no Deus que estava orientando ele. Moisés simplesmente não questionou. O texto não fala nenhum questionamento de Moisés, mas fala apenas a obediência. Ele foi lá, cortou o arbusto, jogou na árvore, na água, e a água salgada se tornou em água doce. Amém? Então, querido, clame ao Senhor, porque certamente Ele vai lhe dar uma direção. O que Deus ele já falou para o teu coração, agarra, confia, descansa. Se Ele não te deu uma direção, mas mandou você aguardar, aguarde. Porque a qualquer momento virá uma direção de Deus, a sabedoria. Amém? Virá uma orientação dos céus. Ele vai orientar a sua vida, o que você tem que fazer, o que você deve fazer. Amém? Mas clama, mas aguarda, mas confia e obedeça a tudo que o Senhor lhe orientar. Moisés fez isso e a água salgada se tornou em água boa. E a Bíblia diz aqui no versículo 25, a parte B: e em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Interessante que Deus ele usa situações ruins, Ele usa problemas, dificuldades, adversidades para também nos trazer ensinos, para trabalhar em nossas vidas. E nós devemos, querido, sermos bons alunos, bons discípulos de Jesus. O discípulo é um aluno, o discípulo é alguém que aprende com o seu mestre. Então, querido, mesmo nos dias maus, você pode tirar, olha, muitas lições. Você pode aprender muito mais. Nós aprendemos com a palavra, nós aprendemos com conselhos de pessoas que nos dão, nós aprendemos lendo livros, como também as Escrituras Sagradas, nós aprendemos assistindo uma mensagem, ouvindo uma mensagem, e nós aprendemos também na prática, em dias difíceis, em dias de dificuldade, em dias em qual nós estamos passando realmente em situações de
fome e às vezes de sede também. E aqui Deus ele diz o seguinte, olha, Deus ele deu ordenanças, Deus ele colocou o povo à prova, porque Deus estava naquele momento, ele estava provando a fé do povo. Ele também provou a fé de Moisés, quando Deus disse a Moisés, pega um arbusto e lança nas águas, as águas salgadas irão se tornar águas doces. Moisés foi provado e ele fez isso. Se você está sendo provado, eu acredito que quando Deus ele decide provar alguém, a única intenção do Senhor é aprová-lo. Então, querido, faça o que Deus está mandando, faça por fé, faça por obediência, para que você seja aprovado. Amém? E não seja reprovado. Pastor, e se eu for reprovado? Não se preocupa, o processo continuará, ou você terá que retomar o processo até você ser aprovado. Amém? Então Deus deu ordenanças, Deus colocou o povo à prova e disse, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, olha que coisa maravilhosa, se vocês derem atenção ao Senhor e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os decretos, veja que coisa maravilhosa. Deus ele pede ao povo, olha, façam o que eu aprovo. O ser humano ele sempre quis fazer o que a sua carne deseja, a sua natureza deseja. Mas algumas das coisas que nós podemos desejar e fazermos, não tem problema. Eu estou com desejo de comer uma comida gostosa, você vai. Eu tenho um desejo de viajar, você viaja. Eu tenho um desejo de encontrar um amigo, de sair, nós irmos numa pizzaria. Não tem problema. O problema é querer, às vezes, alguma coisa que Deus ele não aprova. Um relacionamento impróprio, um pecado, um vício, alguma coisa que Deus ele não aprova. Tá? E o que o Deus aprova e o que Deus não aprova, pastor? A sua palavra ela nos ensina. Quando você começar a ler a Bíblia, eu aconselho a você que nunca leu a palavra, por exemplo, ou que raramente lê a palavra, comece a ler os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai aprender tanta coisa do que Deus aprova e o que Deus não aprova. Você vai aprender tantas coisas maravilhosas sobre os ensinamentos de Cristo Jesus. E o Senhor disse, se vocês fizerem isso, se vocês derem atenção às minhas palavras, se vocês fizerem somente o que eu aprovo, aí a Bíblia ele lança uma promessa sobre o povo, ele diz, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os sara. Deus estava prometendo ao povo, olha, se vocês me obedecerem, vocês fizerem o que me agrada, vocês não irão passar pelo que o povo do Egito passaram. As enfermidades que vieram sobre eles não virão sobre você, porque eu sou o Deus de vocês que os sara. O Senhor é o Jeová Rafa, é aquele que nos sara, é aquele que quando você está enfermo e você clama a Ele, Ele traz a cura para você. Amém, querido? E por último, aqui no versículo 27 diz assim, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Quando nós lemos no início do texto a qual ministrei, a Bíblia fala que o povo de Israel andou 3 dias pelo deserto, procurando água, e não encontraram. Depois que eles foram provados, depois que Moisés clama, depois que Deus dá uma orientação, e que eles bebem as águas, de águas amargas para águas doces, Deus ensina, traz orientações para eles, e Deus os leva agora para outro lugar chamado Elim, ainda no deserto. Mas quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. O povo que há dias estavam desesperados por água e não encontravam. Agora, dias posteriores, eles estavam vivendo um oásis. O povo que não tinha nada, que não tinha água ainda, e que estavam desesperados, achando que iam morrer de sede, agora chegaram a um lugar onde tinha 12 fontes de água. Isso quer dizer, olha, não faltava água. A água o tempo todo minando do chão para que eles pudessem
beber, tomar banho e ficarem ali acampados. A Bíblia diz que havia 70 palmeiras. Além da água, um lugar de sombra no deserto. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é um Deus que mesmo no deserto, ele prepara um oásis para o seu povo. Se você está no deserto, não te preocupes. E se você ainda está passando por alguma necessidade, não te preocupe. Clama agora, porque em poucos dias você estará em um oásis. E você vai poder glorificar mais uma vez o nome do Senhor. De águas amargas para águas doces. Só Cristo tem o poder de fazer isso. Amém? Descansa no Senhor. Agrada-te dele e ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Entrega a tua vida a ele. Se você estava afastado, volte. E não reclame da vida. Clame ao Senhor. Porque ele é um Deus que tudo pode. Amém? Deus te abençoe. Que esta palavra queime no teu coração, mas que ela gere vida em você. Em nome de Cristo Jesus. Amém.